This meeting is being recorded. Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje a respeito sobre curvaturas especiais, tá? Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Como eu não sei se vocês estavam acostumados que o horário das aulas estava sendo à noite, eu não consegui fazer essa aula às 8 horas ou às 19 horas, como era o horário do Brasil, porque para mim é muito difícil fazer por conta do fuso horário. Então, eu vou deixar essa aula gravada para que vocês possam assistir depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar o nosso grupo do Telegram, onde a gente pode tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Que forem surgindo ao longo dessa aula. E a gente vai deixar alguns dias disponíveis todas as outras aulas para que vocês possam ver e rever com mais tranquilidade, tá bom? Bom, primeiro eu quero falar para vocês o seguinte. Hoje no mercado, a gente está acostumado a trabalhar com todas as modas do momento, né? Eu sei que é lógico que, como eu já falei na primeira aula, é sempre bom a gente estar antenada, saber o que está acontecendo, mas é claro que o mais legal de quando eu trabalho com extensão de cílios é eu conseguir destacar o meu trabalho único, né? É eu conseguir tirar dentro de mim essa artista que existe dentro de nós. Se eu conseguir, né, desenvolver uma técnica, desenvolver uma maneira de trabalhar, onde eu consiga chamar a atenção mais dos clientes, onde eu consiga ali atrair a atenção que eu desenvolvi alguma técnica, vocês conseguem ter um crescimento nessa área diferente e mais duradouro. Por que eu falo isso? Quando a gente trabalha fazendo extensão de cílios, existe sim alguns cuidados que é lógico que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer o procedimento, para que eu consiga manter a saúde desses cílios, para que ele cresça ali saudável e etc. Porém, assim como eu coloquei hoje lá no nosso Instagram, existem muitos profissionais que hoje estão vendendo uma ilusão ou realmente mudando um pouco o rumo como as extensões de cílios elas estão indo. E ali acaba se perdendo aquela parte mais importante da extensão de cílios, que é a gente tomar aquele cuidado e aquela cautela na hora de fazer o procedimento da maneira adequada, tranquila, para que os cílios ele continue crescendo. Hoje, com a chegada dos fios tecnológicos, parece que o trabalho ele virou meio que mecânico, né? A profissional ela faz só o mesmo trabalho todos os dias, porque o que ela está pensando é mais no resultado financeiro que ela vai ter e não na fidelização do cliente nesse trabalho personalizado e etc. Então, hoje, para o nosso mercado, para que vocês consigam ou ingressar no mercado da beleza ou se destacar nesse mercado, se vocês já trabalham, vocês precisam aprender a trabalhar de alguma maneira um pouco mais diferenciada para que o trabalho de vocês se sobressaia, né, desses trabalhos mais básicos, mais rotineiros que a gente vê. E também, por conta da internet, a gente acaba se preocupando muito, né, em não deixar nenhum detalhe ficar aparecendo. Se eu não tenho ali nenhum defeitinho que talvez alguém vai colocar algum, sei lá, algum comentário que vai me deixar chateada e etc. Mas o que vale lembrar é o quê? Hoje, se você está começando na área da extensão de cílios, você vai ter essa fase, onde um fio ele vai ficar ali um pouco mais desalinhado, onde você não vai conseguir completar todos os cílios, onde o seu lash mapping talvez não vai ficar 100% perfeito. Isso é totalmente normal. No começo, a gente não pode se cobrar tanto, né, para que a gente realmente tenha esse trabalho perfeito, porque tudo na vida requer prática. E o fato de a gente trabalhar com curvaturas diferentes é como se eu estivesse realmente começando um trabalho de novo. O bom de se trabalhar com extensão de cílios é isso. Eu tenho tantas curvaturas, tantas maneiras de aplicar e várias técnicas diferentes que me permite usar todas essas ferramentas para eu desenvolver um trabalho único. Quando eu comecei na extensão de cílios, é o que eu falei para vocês, eu trabalhava num grupo onde eu tinha várias pessoas ao meu redor que elas faziam somente o fio a fio. Então, o trabalho delas era praticamente igual e a gente tinha uma ficha, né? Onde quando a cliente chegava, eu lia aquela ficha e a gente seguia. Eu piso nela estilo boneca com 0,15 C. Então, eu não precisava nem pensar. Eu só precisava aplicar a extensão de cílios daquela maneira nos cílios da minha cliente.
E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem isso que eu queria fazer, eu queria mostrar o meu diferencial. Então, eu sempre queria fazer alguma coisinha a mais para elas. Ao invés de eu deixar, né, o meu cérebro trabalhar ali automaticamente, só mecanicamente fazendo as aplicações, eu queria que elas vissem que eu tinha algo a mais, porque entre tantas outras que faziam aplicação, por que que elas iriam escolher a mim? E ali eu não estava nem falando de concorrentes, eu estava falando do meu próprio espaço, né? Então, o fato de eu entender o que a extensão de cílios me promove e ela me oferece, me fez conseguir criar olhares diferentes para que eu realmente pudesse atrair mais a atenção do cliente. Então, se vocês concordarem comigo, quando a gente faz a extensão, vamos dar um exemplo, tá? Se eu estou utilizando hoje os fios tecnológicos, hoje eu conheci o fio W, eu gostei dele, eu estou trabalhando só com ele. Se tem uma outra pessoa que está utilizando o fio W, ela vai fazer a mesma aplicação. Talvez ela tenha um pouco mais de facilidade para fazer o isolamento, talvez ela tenha uma maneira melhor de aplicar o lash mapping, e aí o seu trabalho vai ficar como? O seu trabalho vai ficar ou sendo comparado com o dela, ou você acaba perdendo a cliente porque, de repente, a sua concorrente tem alguma habilidade um pouco melhor do que a tua. E vice-versa, né? Só que você tem uma linha muito pequena que vai te diferenciar do mercado. A partir do momento em que você consegue entender maneiras diferentes de se aplicar, que você deixa a sua criatividade fluir e que você realmente entende o que é o certo e o que é o errado na hora de fazer a extensão de cílios, o mercado pode ser seu e o mercado inteiro pode ser seu. Eu, quando gosto de fazer as extensões de cílios, quando eu ministro os cursos, eu penso assim: eu passo meu conhecimento para conseguir desenvolver dentro de vocês o que existe dentro de vocês. Não existe pessoa que vai saber tudo, não existe pessoa que nunca teve problema, não existe pessoa que nunca passou por um perrengue ou qualquer situação assim. Só que o que acontece de diferencial é, algumas pessoas acabam usando esse sexto sentido que fala atrás da cabecinha da gente para criar uma moda ou uma tendência ou uma novidade que faz com que as outras pessoas queiram comprar e aí ela acaba sendo, né, diferenciada. Alguns anos atrás, eu falei um pouco sobre cílios inferiores, tá? Como eu moro na Europa, aliás, eu moro fora do país já faz muitos anos, mas como eu moro hoje na Europa, a gente tem algumas tendências que vêm da Rússia, né, que vêm dos Estados Unidos, e a gente tem um pouco mais de contato com mais rapidez e antes de, às vezes, chegar no Brasil. Então, na época em que eu cheguei a falar sobre os cílios inferiores, a gente trabalhava como uma técnica que, nossa, parecia um uau, só que nos cursos a gente oferecia isso como um extra, porque a maioria das profissionais ela não via a vantagem de se fazer cílios inferiores. Até a hora que chegou aquele boom, que virou uma modinha, né? Que as clientes faziam um mapping diferente ou aplicavam para deixar realmente um efeito mais de olho de boneca. E aí foi que deu aquele boom, aquele crescimento. Isso mais na região ali de São Paulo, tá? Eu não sei de onde vocês estarão me assistindo, mas nesse momento algumas profissionais viram que existe um nicho de mercado que não é explorado. E aí algumas acabaram se tornando um pouco mais diferenciadas porque elas tinham uma técnica que as outras não conseguiam aplicar. E fazer cílios inferiores, por exemplo, é uma técnica muito simples, muito fácil, apenas requer que você tenha cuidado de quando você estiver com a caixinha, né, quando você estiver segurando ali a sua fileira de cílios, você vira ela do contrário. E aí acabou, né, criando uma certa tendência. Claro, algumas pessoas pensam, não dura e etc, mas isso são mitos, ok? Como hoje o nosso tema dessa aula é curvaturas especiais, eu vou mostrar para vocês as curvaturas diferentes, o porquê que a gente usa elas e como vocês podem tirar proveito para que essas curvaturas tragam esse diferencial para vocês. Não importa se hoje você está começando, tá? Se você hoje não sabe fazer cílios, você vai aprender o que são curvaturas. Os nossos cílios normais, eles têm um ângulo, né, meio natural, que nas curvaturas da extensão de cílios, ele se assemelha à curvatura C. É uma curvatura boa, tá? É uma curvatura normal, mas que ela é muito semelhante aos fios reais que nós temos. Ela dá aquele efeito up, mas nada assim tão chamativo. Ela é uma curvatura boa utilizada quando a cliente às vezes nunca fez extensão de cílios antes, se você quer experimentar fazer os cílios pela primeira vez, ou se você não quer arriscar, tá?
quando eu ministro os cursos, eu sempre falo que existem produtos coringas e técnicas coringas que a gente nunca erra. Porque no começo eu sei que às vezes a gente pode ter esse receio, né, de fazer e a cliente não gostar, ou de repente você fazer muito. E eu vou falar que eu já passei por isso. No começo, quando eu fazia extensão de cílios, que eu tinha minha clínica no Brasil, às vezes eu fazia o procedimento da maneira como eu achava que ia ficar mais bonito. E aí, quando eu terminava de fazer o procedimento, eu achei que estava lindo e maravilhoso, e a cliente às vezes olhava para mim e falava, nossa, mas ele ficou longo, né? Ou, ai, ele ficou cheio. Porque eu estava fazendo aquilo que eu queria alcançar. Eu queria fazer uns cílios mais bonito, mais alinhado, mais longo, que chamasse mais atenção. E aí a gente acaba aprendendo que não vale só o que a gente gosta, e sim o que a cliente. Então, você conhecer as curvaturas e o benefício de cada uma delas, você consegue depois utilizar de algumas maneiras diferenciadas que eu vou falar um pouco para vocês nessa aula. Hoje, as curvaturas mais tradicionais, né, que existem no mercado é C, CC e D. Por que a gente utiliza esses números, essas letras, na realidade? O C, ele é como se fosse uma curvatura média, tá? Eu vou fazer até um desenho aqui, para que se vocês que estão me assistindo, vocês ainda não conheçam, vocês não percam o ângulo, né? Que vocês conheçam um pouco. Vamos imaginar que o C do meus cílios, ele é dessa maneira, tá? Quando eu encaixo esses cílios no meu fio natural, não importa se eu estou trabalhando com o fio sintético de clássico ou se eu estou trabalhando com o volume. O importante é que 50% desse fio aqui, ó, essa, né, pelo menos a metade desse fio, ela tenha tido contato com o fio real da cliente. Isso é o que vai garantir uma boa retenção, entre outros fatores, mas é uma das coisas mais importantes, que é o acoplamento desse fio sintético nos cílios real da cliente, ok? Depois disso, a gente tem a curvatura CC, que é uma curvatura que veio com o propósito de ser uma curvatura mais em pé. Então, ele fica um pouquinho mais levantado, tá? Aqui nós temos a C e aqui nós temos a CC. Ele fica mais em pé. Foi uma das curvaturas que mais foi vendida, que é uma das curvaturas mais adeptas, porque ela tem o efeito natural, mas com aquele efeito up. Quando a gente faz a mesclagem dessas curvaturas, ela pode ser utilizada para destacar o ponto alto ou o ponto de destaque do olhar. Se eu quero que a minha cliente ela tenha um olhar um pouco mais puxado, eu posso trabalhar com esse tipo de curvatura nesta região para destacar essa parte. Por isso que é importante fazer um curso para que vocês aprendam a trocar essas espessuras e essas curvaturas, tá? Só que daí a gente tem a última curvatura, que é uma das mais tradicionais, que é a curvatura D. A curvatura D, só para vocês entenderem, tá? Esse é só um desenho. Ela é mais levantada, tá vendo? Ela fecha, por isso que ela se assemelha à letra D. Essas são as três curvaturas que vocês mais vão ouvir falar na internet, tá? Existem, claro, diferenças entre uma empresa e outra que fazem com que o C de uma empresa não seja igual ao C de outra. Isso porque, quando os cílios eles são fabricados, eles são feitos à mão. A fibra do que os cílios ela é feita, ela é uma fibra reta. Quando a fábrica ela vai produzir esses cílios na curvatura que eu estou pedindo, eles precisam de cilindros, né? São peças redondas, cilíndricas, que os cílios ele vai ficar aqui em volta e esse produto ele vai ser aquecido, certo? Onde essa curvatura ela vai se manter nesse formato. Então é isso que difere uma curvatura da outra, porque uma empresa pode ter essa esfera de um diâmetro diferente de outra, o que faz com que essa curvatura acabe sendo de um ângulo diferenciado. Então, se você hoje está acostumado a trabalhar com uma empresa, pode ser que se você trocar de empresa, você vai sentir essa diferença de curvatura, tá? Mas daí, o mercado, ele cresce, ele evolui, é isso que é o gostoso. E nos últimos anos, nós conseguimos criar curvaturas diferentes que oferecem resultados muito mais legais, mais destacados, que poucas profissionais conseguem utilizar. Talvez por aquele medo de estar trabalhando com uma curvatura nova, ou por receio se a cliente vai ou não gostar. Então, essa aula é para tirar esse medo de vocês, tá? Primeiro de tudo, nós vamos começar com a curvatura L, tá? É uma curvatura exatamente dessa maneira, tá? A base dela, ela é reta e ela sobe reto. Ela não tem inclinação
curvada, ela não tem curvatura, tá? É como se os cílios ele tivesse essa base reta e depois ele levantasse retíssimo. Para que nós utilizamos esse tipo de curvatura? Se você olhar na internet e você colocar em inglês cat eyes, lashes, né? Eu vou até, depois se vocês quiserem, eu posso até deixar digitado aqui, ó. Cat eye lashes. Vocês vão encontrar várias fotos onde é utilizado esse tipo de cílios. Ah, Luana, mas ele é só para esses cílios? Para esse tipo de design? Sim, porque ele é um cílios que ele é bem marcado, tá? Ele tem essa dobrinha aqui. Eu preparei um vídeo para vocês, que eu vou deixar depois lá no nosso grupo do Telegram, para que vocês possam ver ao vivo a diferença das curvaturas. Porque se eu pegar a caixa e eu for mostrar para vocês aqui, vocês não vão conseguir enxergar direito, tá? Então, eu preparei um videozinho e eu vou compartilhar com vocês no grupo do Telegram. Mas, quando a gente utiliza essa curvatura L, eu tenho que lembrar que o quê? Ela é uma curvatura especial, feita para criar um estilo diferenciado, que é aquele olhar de design, de delineador, quando a cliente quer aquele efeito puxado pela lateral. E aí, você vai lembrar, né? Se você já fez um curso, você vai lembrar, e se você não fez um curso, eu te falo agora, que quando a gente aprende a fazer os mappings, a gente sabe que quando a gente puxa o olhar, é porque a cliente ou ela tem um olho um pouco mais aberto, ou quando ela tem um olho amendoado, que pode encaixar qualquer tipo de mapping. Isso eu estou falando de avaliações básicas de mapping, tá? Eu não estou falando de nada de visagismo, de conserto de olhar e etc. Eu só estou falando de mappings básicos, tá? Quando eu tenho um olho da cliente, que ele é redondo, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter uma harmonização. Eu não posso simplesmente aplicar os cílios de qualquer maneira. Por isso que a aula da Gabi ontem, ela explicou um pouco ali sobre os mappings para você. Então, você selecionou que esse olho que você vai trabalhar hoje, você quer deixar esse efeito mais alongado, você quer criar esse efeito de olhos mais delineados. Para esse tipo de olhar, a curvatura L é a principal. Só que aí é que vem o segredo. Se hoje eu falo para vocês aqui, ó, acompanhem comigo. Se eu estou falando para você que hoje você tem um cílios, ele é aplicado neste ângulo, o fio ele está nesta direção, correto? Se eu estou trabalhando com a curvatura L, eu quero que o meu fio ele não fique para cima. Eu quero que o meu fio ele fique para o lado, porque eu quero oferecer o olhar de gato para ela, certo? Se eu quisesse que esse fio ele ficasse em pé, eu estaria fazendo outro estilo de mapping. Então, quando eu for aplicar os meus fios L, eu não vou aplicar eles da maneira tradicional. Quando eu falo a maneira tradicional, eu falo quando eu pego o fã ou o fio e eu simplesmente aplico nos cílios da cliente. Isso vai fazer com que o resultado desses cílios fique em pé. E aí você não vai conseguir alcançar o resultado desejado de delineador. Para que isso aconteça, quando você for aplicar os cílios, ao invés de você aplicar pela superfície dos cílios, você vai aplicar pela lateral. Quando você aplica pela lateral desses cílios, automaticamente o direcionamento desse fã ou desses cílios, ele vai ficar no ângulo que eu quero. Então, cuidado com o direcionamento que vocês vão oferecer na hora de fazer o procedimento e cuidado com a aplicação do fio, porque se eu estou trabalhando com os cílios que é D, por exemplo, que é uma curvatura, né, mais acentuada, ele não vai me causar esse efeito. Esse tipo de cílios, ele já foi usado muito pelas russas nos anos atrás, né, alguns anos atrás, e foi o que deu aquele boom para elas. Mas aí que eu falo para vocês, a gente tem aquela mania de sempre dar valor para o que vem de fora, né? Se nós pegarmos hoje esses cílios e você desenvolver a tua técnica, você conseguir trabalhar somente com os cílios L, por exemplo, você vai trabalhar com uma técnica que não é tão popular, não é tão fácil de fazer, mas você vai dominar. Você está pegando uma curvatura para você desenvolver ela. A partir do momento em que você desenvolveu, você fez uma, duas, 5 clientes com ele, eu garanto para você, seu número de seguidoras ele vai mudar, a quantidade de pessoas perguntando se você tem curso, se você ensina, como é que você faz, quais os cílios que você usa, vai aumentar,
consequentemente, você vai gerar uma autoridade dentro desse padrão, dentro desse segmento. E é onde você pode desenvolver isso para você crescer dentro desse mercado. Então, utilizar e ousar coisas novas tem um grande potencial para o crescimento do teu trabalho, tá? Não pensa somente em, eu vou tentar, não deu certo primeiro. O que não deu certo? Tá? O importante não é a gente fazer uma coisa e querer acertar logo de início. Lembra que eu falei? Todo mundo passou por fases. Então, se você fez hoje uns cílios, e aí no final desses cílios você olhou, você viu ali o efeito, não ficou tão do jeito como eu queria. O que você vai fazer? Você vai tirar uma foto, você vai pontuar na foto aonde você vai trocar alguma coisa, e aí você vai fazer novamente. Você fez 2, você fez 3, eu garanto para você que você já vai começar a durar muito mais o seu trabalho. E esta curvatura, tá? Quando a gente trabalha com a curvatura L, você pode mesclar ela junto com a curvatura C, ok? Se você for trocar curvaturas, eu recomendo que você trabalhe com a C, porque a C é uma curvatura mais natural. Então, aonde você colocaria cada curvatura? Lembra que o intuito é eu fazer olho de gato, né? Eu fazer o olhar de delineador. O olhar de delineador, ele começa onde? Ele começa depois aqui da hora que eu termino, né? A minha íris, onde eu termino ali a pupila dos olhos, e eu faço toda essa parte branca. Então, quando você tiver a cliente olhando para você, você vai pontuar esta parte, e nesta região você vai trabalhar com os fios L. Toda a parte interior do olho dela, você vai aplicar a curvatura C. E naquele ponto de transição, tá? Vamos imaginar que você vai trabalhar até o número 11 e você vai começar com o número 7. Do 7 ao 10, você vai fazer a curvatura C, correto? Quando você chegar no 11, você vai trocar pelo L. Então, entre esta troca, ela precisa ser gradativa, você precisa mesclar. Então, dentro desse tamanho, do número 10, eu recomendo que você faça essa troca gradativa. Você coloca um pouco do C, um pouco do L, um pouco do C e um pouco do L. Se você que está assistindo esse vídeo, você vê que, Luana, eu não sei fazer cílios, isso está parecendo outro idioma, fica tranquila que a partir do momento em que você fizer um curso, você vai entender todas essas dicas que eu estou falando. O importante para você é anotar tudo, porque eu tenho certeza que isso vai servir para a tua vida profissional, tá bom? Vou só tomar um golinho de água. Continuando. Dali, gente, se vocês quiserem falar comigo, tá? Vocês podem usar o chat ali para que a gente possa, para eu entender que vocês estão acompanhando a aula, tá bom? Não me deixem aqui sozinha. Depois, nós temos o LC. Reparem a diferença do L para o LC. O LC, ele veio com a proposta de ter a mesma base reta, porém ele tem essa curvatura mais natural, que era do nosso cílios tradicional das curvaturas C, CC e D. Essa mesclagem me proporcionou o quê? Quando eu trabalho com orientais e eu tenho aqueles cílios reto, eu tenho uns cílios que ele não vai ter uma discrepância na curvatura, né? Ele não vai ter ali um choque de curvaturas diferenciadas, porque não adianta eu querer ter um cílios reto e aplicar um cílios C nele, que ele não vai fixar. O importante é eu ter um cílios reto, e ou eu curvo esses cílios, ou eu aplico algum fio que eu tenha uma base que conseguiu envolver esses cílios reto. Quando eu tenho esses cílios LC, o que acontece? Esta base que está reta, ela consegue se acoplar perfeitamente nos cílios natural da minha cliente, e essa parte do C é o que daria essa curvatura e esse lifting no olhar dela. E aí você pode se perguntar, tá, mas aí eu vou utilizar o LC somente para olhar de oriental? Não. O olhar de oriental é para vocês visualizarem que eu estou trabalhando com cílios retos, tá? A partir do momento em que eu conseguir ali ter uma cliente que ela tem ali uns cílios um pouco para baixo, que ela tem eu quero fazer um olhar de gato, mas nada tão dramático, que chame tanto atenção, eu posso trabalhar com esse tipo de curvatura. Essa curvatura, ela não é uma curvatura
tão dramática, né? E ela vai ocasionar um efeito igual, como se eu estivesse fazendo o efeito do delineado. A única coisa que eu tenho que fazer é lembrar do ângulo da aplicação, tá bom? Daí, a gente vai ter a nossa curvatura, que para mim, no meu ponto de vista, é uma das mais legais desse mercado novo que vem chegando. Eu já utilizei em orientais, eu já utilizei em pessoas negras, e eu já utilizei em clientes assim normais que têm os cílios para baixo. E, gente, o resultado ficou maravilhoso. É uma curvatura que, antes de eu utilizar, eu realmente não dava o valor para ela, sabe? Eu não dava o mérito que ela merece. É uma curvatura nova, não tem muitas profissionais que utilizam, porque eu estou falando que elas têm medo, mas, gente, o resultado é fantástico. Eu garanto para vocês. Que é a nossa curvatura LD. Lembra que eu falei para vocês? A curvatura L, ela é uma curvatura mais dramática. Ela tem pontos de marca. Então, a gente realmente utiliza ela só quando eu quero fazer efeitos mais olho de gato, mais delineado e etc. A partir do momento que eu comecei a utilizar a LC, ela já é mais natural para um olhar ali de orientais e etc. A LD não. A LD você consegue utilizar ela, tá? Que é essa curvatura aqui. Você consegue utilizar ela em todos os clientes, em todos os olhares. E a acoplagem dela com cílios natural, gente, é fenomenal. É fácil de trabalhar com essa curvatura. O resultado fica um resultado de lifting, ele é maravilhoso. E eu também consigo, dependendo do ângulo, criar um efeito não de delineado, porque delineado eu estou fazendo esse efeito do lápis que a gente faz, então ele fica mais reto, tá vendo? Eu estou fazendo esse efeito mais puxado. O efeito do LD é um efeito daquele olhar mais olhar de mal. Sabe aquele olhar de malvada quando você levanta o olhar da cliente? Fica maravilhoso. Eu vou mandar para vocês depois algumas fotos no nosso grupo do Telegram para que vocês vejam o resultado desse trabalho. Ele é maravilhoso. Essa troca, esses cílios do LSD, eu fiz a troca dele com o CC. Porque como a base dele é L, mas ele levanta no D, que é uma curvatura mais acentuada, para mim, eu preciso levar em consideração esta parte que está mais em pé. Essa parte aqui que está mais em pé, é onde eu consigo ver que realmente ele já está mais curvadinho, entendeu? Então, é com ela que eu tenho que me preocupar qual é a curvatura que eu vou mesclar. Porque essa parte aqui de baixo, que ela está reta, ela está encostada nos cílios da cliente, ela não vai aparecer. Então, se vocês mesclarem a CC com a LD, vai ficar, ó, sensacional. E é o que eu estou falando para vocês. Essa aula é uma aula introdutória para vocês conhecerem um pouco do que todas essas curvaturas podem oferecer. Mas lembra que quem pode criar olhares únicos é você. Se hoje você entender, tá, eu peguei ali a dica de que LD, ele é para levantar o olhar. Então, vou trabalhar com ele, vou criar alguns looks diferenciados, vou trabalhar ele só nos cantos externos do olho da cliente, para dar um lifting para ela. Faz e posta foto e pergunta para suas clientes qual foi os cílios usados. Eu garanto para vocês que pouquíssimas vão conseguir identificar. É isso que vai fazer vocês conseguirem chegar na frente do mercado de trabalho, ter um diferencial para mostrar, entendeu? Por isso que eu gosto de ser diferente. Às vezes a gente fala que tem pessoas que podem me odiar e me amar, porque eu não sigo a moda, tá? Se vocês perguntarem para mim na época, quando a gente chegou com o cílio super soft, né, no Brasil, nossa, foi uma febre. Todo mundo queria trabalhar com cílio super soft, ninguém mais queria trabalhar com fio tradicional e pronto, ele ficou jogado lá no canto. Eu fiz o contrário. Eu continuei a trabalhar com os fios tradicionais e eu mesclava as espessuras. Então, o meu trabalho não ficava parecendo igual delas, mas ficava tão cheio quanto, porque eu conseguia aproveitar todos os cílios da cliente, porque eu tinha mesclas de espessura. Então, eu não perdi cliente, eu não deixei de atender por conta disso. E é claro, eu também oferecia procedimentos com super soft, mas ele era cobrado um pouquinho mais caro, porque o produto ele era diferenciado, eu usava ele com uma estratégia para atrair o cliente. Não como se ele fosse o meu trabalho de todos os dias. Vocês estão conseguindo entender a lógica de usar as coisas diferentes? Se hoje você é uma profissional que está fazendo tudo que todo mundo está fazendo,
você vai ser só mais uma no meio do mercado. E o nosso mercado está crescendo muito, 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 muito. Antes, quando eu cheguei no Brasil há 6 anos atrás, levando a técnica do volume, eu podia contar nos dedos quem fazia volume da maneira correta. Hoje existem milhares ali que dão curso, palestra, fazem isso e aquilo. Imagina o número de pessoas que aplicam as extensões. Então é muito grande o número de profissionais. Vocês precisam se atualizar, vocês precisam aprender coisas novas. Se hoje você vai estar começando nesse mercado, você já precisa começar aprendendo o que é novo, o que está ali, o certo, e fazer com que as pessoas enxerguem o seu trabalho logo do início de uma maneira diferenciada. Você não precisa passar por toda aquela fase de treino, etc. Você só precisa se dedicar. O bom do nosso trabalho, da carreira da extensão de cílios, é o quê? Quando eu faço o procedimento, eu aprendi a técnica. Eu aprendi o que é adesivo, eu aprendi o que é pinça, eu aprendi isolamento. Daí eu só preciso treinar. E o treino, ele depende de mim. Eu posso ter 2 clientes por dia, eu posso ter 3 clientes por dia, eu posso ter, sei lá, quantas eu conseguir fazer. Se eu faço o meu curso hoje, eu vou treinar só semana que vem, depois eu vou treinar só no mês que vem, desculpa, você não vai conseguir desenvolver tua técnica. E uma das coisas mais importantes, a gente sabe que um dos focos da extensão de cílios é querer fazer mais rápido. Ninguém quer demorar para fazer extensão de cílios. Eu já penso o contrário. Eu já penso que o nosso trabalho é um trabalho que a cliente ela tem uma experiência. E que a experiência dela conosco tem que ser aquela experiência luxuosa, gostosa, que ela queira vir fazer os cílios comigo. Você pode parar e você pode de repente me dizer, Luana, mas às vezes a minha cliente não tem tempo, ou ela não gosta, ela não aguenta. Então talvez ela não seja cliente para você. A partir do momento em que você consegue definir quem é teu nicho, quem é que vai frequentar teu espaço, o que você está vendendo, sem ser a extensão de cílios, vai ficar muito mais fácil você determinar quem são seus clientes. Isso é muito importante, muito, tá? Para que você tenha um trabalho de sucesso. Começar a extensão de cílios assim, ó, sem rumo, vou fazer o curso e vou sair atirando para todo lado, você vai pegar qualquer coisa. Então, quando você começa a fazer o procedimento e você de repente pensa, tá, antes de eu atender cliente, eu vou treinar em modelos, eu vou fazer, sei lá, 10 modelos antes de eu fazer uma cliente. Eu garanto para vocês que vocês já vão estar mais prática. E essa velocidade, ela vem naturalmente, sem você se preocupar. Se você começar a marcar ali, ó, eu tenho que fazer em 15 minutos isso, eu tenho que fazer 10 minutos isso, pode ser dicas bacanas para que você não se perca, mas não fica tão fissurada no tempo. Quando você aprende a calcular o teu preço de custo e você sabe quanto custa a sua hora, você sabe que a cliente está pagando por aquela hora. Então você não precisa correr. Vamos dar um exemplo. Aqui na França, as pessoas ganham por hora, tá? Aqui se você perguntar para a cliente, quanto você ganha por mês? Ela não vai te falar o salário do mês, ela vai te falar por hora. Assim como uma pessoa que trabalha de repente em uma grande multinacional, enfim, sei lá. Se eu falo para vocês aqui, bom, um salário bom de uma pessoa francesa, ela ganha 15 euros por hora. Estou dando um exemplo, tá? Para que vocês possam entender. Ela ganha 15 euros por hora. Um procedimento de extensão de cílios, aqui, o mínimo que é cobrado é 50, fio a fio, tá? Aqui eu estou falando de um valor ilusório para profissionais que estão começando. Tem profissional aqui na França que o fio a fio eles cobram 80, 90 euros e etc. Sem converter, tá, gente? Isso é uma média em reais, assim, em valores, sem converter. Se ela tá ganhando 15, se um salário é 15 euros por hora e ela está ganhando 50 em 2 horas, o horário dela está sendo 25 euros por hora. Então, por mais que ela não demore as 2 horas para fazer esse fio a fio, ela pode se dar a esse direito de ficar 2 horas com a cliente, de cuidar da cliente, de oferecer um café quando ela chega, de oferecer um home care para ela depois que ela vai embora, de tirar a foto. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas republicando um trabalho lindo, maravilhoso no Instagram, e aí eu falo, me manda foto para mim publicar no meu feed. A pessoa fala, ai, Luana, desculpa, não deu tempo de fazer, a cliente estava com pressa, eu tive que mandar ela embora. Ela estava com pressa, você não estava com tempo, e a pessoa esqueceu de tirar foto, que é como ela divulga o material dela. Entendeu por que às vezes as coisas não dão certo? Quando a gente começa a fazer as coisas correndo, nada flui. Aí acontece aquele monte de problema
né, que vai vindo por consequência. Mas enfim, o importante é que desde o começo você tenha essa experiência legal para oferecer para o teu cliente, que você pense, eu preciso treinar para atender clientes. Uma vez em que você começa a atender cliente, o atendimento seu para cliente, ele tem que ser único. Você tem que lembrar qual é o chá que essa cliente gosta, qual é a música que ela escuta. Você precisa ter um espaço bonito, gostoso, aconchegante para ela, sem ser somente oferecer a técnica correndo, tá? Não deixa com que essa questão do tempo ela seja um problema para você. Usa isso a seu favor. Faça com que o tempo com que a cliente fique com você seja tão prazeroso que ela não sinta o tempo passar. Assim você consegue tirar esse estresse da tua cabeça e você vai conseguir fazer as coisas naturalmente. Por que eu também estou falando isso? Quando a gente trabalha com curvaturas novas, o ângulo da minha pinça ele tem que ser diferente. Quando eu tenho bases retas, como essa daqui, se eu for pinçar esse fio, se eu estiver fazendo volume, eu for pinçar esse fio aqui, ó, onde ele tem essa basezinha, o meu fã abre. Se eu for pinçar aqui, ó, no meio, o meu fã fecha. Então, às vezes, a cliente vai se sentir, a profissional, ela vai se sentir um pouco frustrada de não conseguir trabalhar com essas curvaturas novas. Ela vai deixar de lado e ela vai pegar aquilo que ela está acostumada, tá? E por isso que a minha primeira aula foi uma primeira aula de motivação, que era para vocês realmente saberem aonde vocês se motivam, como vocês se mantêm atualizadas e etc. E a mesma coisa, lá eu falei para vocês aprenderem um outro idioma. A gente passa muito tempo fazendo coisas que não agrega nada no nosso dia a dia. Quantos e quantos dias vocês já se pegaram olhando o Instagram de outra pessoa por horas, sendo que nada, vocês não aprenderam nada daquilo? Ou quantas e quantas vezes vocês ficaram assistindo séries no Netflix que não agregam nada no dia a dia de vocês? Depois vocês reclamam que não tem dinheiro, que às vezes o cliente não vem, que vocês não encontram solução. Então, usem o tempo que vocês têm para agregar algo para a vida de vocês. Pode ser aprender um novo idioma, pode ser trabalhar com uma curvatura nova, pode ser fazer uma aula gratuita, como vocês estão fazendo. Todas essas coisas, tudo que eu estou falando para vocês hoje, pode colocar na cabeça de vocês uma sementinha nova que amanhã vai dar início a uma ideia que vai mudar a carreira de vocês. Por isso que eu falei para vocês desde o início que a ideia de fazer um curso de idiomas para mim abriu portas dentro da minha carreira profissional que eu nunca imaginava que era possível. Eu comecei fazendo extensão de cílios, onde o meu salário era R$ 200. E se eu não tivesse tido essa decisão de começar uma coisa nova, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Então, hoje, a aula é sobre curvaturas novas. Mas o que a curvatura nova ela pode te oferecer? É você entender o que essa curvatura tem de bom, o que ela tem de benefício, e conseguir utilizar ela para que dentro da sua estratégia você consiga atrair o seu público, você consiga se destacar no mercado, sem ter que ficar fazendo o que todo mundo faz. Hoje o mercado está muito competitivo, certo? Então, se você fica muito focada no que a sua concorrência está fazendo, para você fazer diferente, para você copiar, não vai dar certo. Você tem que ditar a moda, você tem que criar a tendência. Se a sua concorrente está fazendo uma coisa, deixa ela fazer. Você vai pensar em outra coisa, deixa ela te copiar. E se ela te copiar, as pessoas vão ver que quem começou primeiro foi você, tá? Desculpa que eu saio um pouco, tá, do tema mesmo, porque eu gosto de falar, eu falo mais do que o homem da cobra. Maria, você é a única que está falando comigo. Maria, vou te dar um presente, porque você está sendo participativa da aula, as outras estão muito quietinhas. Concordo, sempre pensei assim, cliente sentir experiência incrível e sentir momento único. Exatamente. E eu penso assim, gente, é uma coisa que parece ser tão simples, mas que faz uma diferença enorme. A partir do momento que a gente trata o nosso cliente de uma maneira única, é como se a gente tivesse recebendo o mesmo tratamento. Se você vai numa loja e a pessoa ela te trata com um sorriso, ela chega, tudo bem, bom dia, eu posso te ajudar? Se você vai comprar uma roupa, se você vai comprar um sapato, e a pessoa te oferece outra coisa, olha, eu tenho um sapato aqui que talvez fique legal para você, eu tenho uma bijuteria que talvez você vai gostar. Se você vai num restaurante e você sente que a pessoa ela tá te servindo bem, ela tá trazendo uma água gelada para você, sei lá, qualquer coisa, você já se sente bem. Você vai ter uma lembrança boa dessa experiência. Então, quando a cliente chega no espaço de vocês, é a mesma coisa. Quando ela chega, se você atende ela correndo, pô, nada vai dar certo, né? Agora, se você já atende ela com um café, se você lembra, eu lembro que você gosta do chá de menta. Você quer? Eu posso preparar para você, enfim, etc. Coisas bacanas e banais, tá?
mais uma curvatura nova que chegou no mercado. Essa curvatura ela não é tão nova, tá? Ela é uma curvatura assim especial dentro da nossa categoria de curvaturas básicas, mas que foi uma curvatura também que a gente vendeu super bem quando a gente lançou. Várias profissionais também ficaram super adeptas a ela. E ela é uma curvatura fácil de usar e uma curvatura coringa para vocês, que é a curvatura M, tá? A curvatura M, ela é em pé. Lembra que quando eu tenho as nossas curvaturas tradicionais, eu tenho ali o C, eu tenho o CC e eu tenho o D. O meu CC, ele acaba curvando um pouco. O meu M, ele vai reto. Ele ocasiona, né, ele proporciona o mesmo resultado de um rímel. Sabe quando a gente, antigamente, aplicava o Curvex para levantar os cílios e depois a gente aplicava o rímel para deixar ele em pé? Ele oferece esse mesmo resultado. E é por isso que ela é uma super curvatura, porque quando eu tenho pálpebras caídas, tá? Quando eu tenho aquela cliente que às vezes o olho dela termina para baixo, mas não é a pálpebra, mas o olho dela em si termina para baixo, essa é a curvatura para você utilizar. Ela ocasiona aquele efeito up, e quando você aplica ela em um ângulo um pouquinho mais para a lateral, você também ocasiona esse efeito de lifting, tá? Aqui eu não estou falando de efeito de olhar de gata, ela não tem aquele efeito todo reto para fazer o traço do delineado, mas ela ocasiona lifting. Só que vale lembrar que por ser uma curvatura M, a base dela ela é como se fosse a de um CC tradicional, tá? O que a curvatura LD, que eu falei para vocês, ela tem a base reta e ela sobe fazendo essa curva do D, a minha curvatura M, ela sobe reto, tá? Isso aqui é só um desenho, eu vou mostrar depois para vocês no vídeo lá do Telegram, ao vivo, a diferença das curvaturas para que vocês possam ver. Mas o interessante de utilizar essa curvatura M é para esse tipo de olhar, tá? Anota aí. Quando a cliente tem olhos caídos, quando ela tem pálpebra caída e quando eu quero esconder alguma coisa. Porque por ela ser em pé, quando eu aplico ela nas extensões de cílios, essa curvatura reta, ela tampa um pouco essa parte que eu quero esconder. Se eu souber trabalhar ela com mappings normais e tradicionais, vocês vão ver que o resultado do mapping ele fica muito mais destacado. Se eu quero fazer um olhar de esquilo, por exemplo, eu quero levantar onde existe o ponto alto da sobrancelha, né? Que é o nosso mapping coringa, aquele mapping que a gente nunca erra. Se eu utilizar esse tipo de curvatura nesse espaço, o meu olhar vai ficar muito mais em pé. Então, pensa assim, eu passei para vocês aqui 4 curvaturas diferentes para que vocês conheçam. L, que é a nossa curvatura para efeito de olhar de delineado, tá? Eu passei LC, que é para um olhar natural, quando eu quiser trabalhar com um público oriental. Então, se você está assistindo esse vídeo do Japão ou de qualquer outro lugar onde você tem ali cílios mais retos e clientes que não gostam de um olhar tão em pé, você pode trabalhar com essa curvatura. Ou você pode também criar efeitos de delineado sem ser tão dramático. Sabe aquele efeito que fica aquela pontinha bonitinha assim para cima? Sem ser retão assim, mas mais delineado. Você pode trabalhar com ela. Depois eu apresentei para vocês LD, que é uma curvatura que ganhou meu coração de toda a minha alma, tá? Eu realmente recomendo que vocês usem essa curvatura, porque é uma curvatura maravilhosa. E a curvatura M, que quem me conhece sabe que eu já amo ela de paixão, e ela ocasiona liftings que parece mágica no olhar da cliente. Se você tem cliente que tem olho caído, que tem pálpebras caídas, que você quer ali esconder uma partezinha, essa é a curvatura para você. Nós temos vários trabalhos onde clientes utilizaram essas curvaturas que a gente acaba postando no nosso Instagram, e aí vocês conseguem ver os efeitos diferentes que a gente consegue com o mesmo produto, porque cada uma tem uma técnica para aplicar. Por isso que eu falo que a área da extensão de cílios ela tem essa mágica. Eu posso falar para vocês uma coisa e vocês desenvolverem ela totalmente diferente. E não significa que está certo ou que está errado. Você está fazendo ela da sua maneira. A partir do momento em que você não está sobrecarregando o fio, você não está utilizando cola em excesso, o seu trabalho está certo. A única coisa que você precisa saber sempre é manter o isolamento perfeito, quantidade de cola ideal
e não sobrecarregar o fio da cliente. São os 3 fatores principais para que a sua extensão de cílios ela fique da maneira saudável, tá? Deixa eu só ler o que vocês estão colocando. Leila, bom dia! Em relação ao atendimento, eu já passei por essa experiência. Já tive cliente que me falou que não veio por causa do trabalho, porque tinha várias pessoas que faziam cílios, mas que ela veio sim pela companhia, porque saía daqui com um jato de autoestima transformada com uma sensação de paz. Então, Leila, tá vendo como marca? E aí que a gente consegue. Tem gente que consegue cobrar, sei lá, R$ 400 numa extensão de cílios, e tem gente que cobra 50. Então, assim, o bairro onde eu moro, as pessoas não cobram, não conseguem pagar um valor mais alto. Pô, então sabe o teu bairro, né? Eu mudei de país, gente. Eu mudei de país porque eu queria um estilo de vida diferente. Você está com medo de mudar de bairro? Talvez você está deixando ali o que você realmente espera alcançar em segundo plano. E às vezes você tendo esse tipo de experiência, você vê que a cliente, você pode aumentar 10, R$ 20 no teu valor ali de pouquinho em pouquinho, que a cliente não vai ligar. O que ela está ligando é isso, a experiência, o contato, a sensação, o glamour, aquela foto que ela tem que postar e etc. E é isso, né? A área da extensão de cílios, ela vem crescendo muito e a gente tem que aprender a usar esses gatilhos e essas coisas para atrair esse público. Mas, antes que a nossa aula aqui ela se encerre, eu realmente gostaria de recomendar para vocês essas curvaturas, tá? E antes da nossa aula acabar, eu quero deixar gravado aqui que a partir de hoje a gente vai liberar o nosso curso Start, que é o nosso curso de início na extensão de cílios, onde a gente vai passar por toda essa fase de composição de adesivos, como utilizar as colas, as pinças, fazer lash mapping, etc., para quem quiser ingressar no mercado de trabalho. Assim como a gente vai ter aulas sobre os fios tecnológicos para vocês aprenderem. Eu vou voltar com uma aula para vocês para falar sobre formação de preço, sobre volume, para que vocês conheçam a área da extensão de cílios de cabo a rabo, tá? Se vocês quiserem mais informação sobre os produtos, sobre o curso, nós temos toda a nossa equipe pronta para esclarecer as dúvidas. Nós temos o nosso grupo do Telegram, onde eu vou deixar ali as informações do curso. E o mais importante, eu estou trazendo uma oportunidade única para vocês, que é o nosso Desafio Paris. Eu já fiz esse Desafio Paris em 2 edições anteriores e agora eu estou trazendo ela de volta. Como acontece esse nosso Desafio Paris? Eu confio tanto na minha metodologia e na minha maneira de trabalhar que eu quero ensinar vocês a trabalhar da maneira correta. Ao longo do curso, vocês vão ter tarefas para vocês irem executando, para vocês aprenderem a manusear os produtos, se assemelharem, né? Se conseguirem se familiarizar com a nossa área. E ao final deste curso, a gente vai fazer um pequeno desafio que vocês vão precisar realizar um procedimento. No tempo de vocês, no espaço de vocês. Você pode demorar um dia inteiro para fazer esses cílios. Quando você terminar de fazer o procedimento, você vai me mandar essa foto. Eu e mais 2 amigas internacionais, nós iremos avaliar o trabalho de vocês. Depois dessas avaliações, nós vamos colocar os melhores trabalhos em uma votação pública, tá? Onde você pode pedir para toda a sua família, seu pessoal do Instagram, Facebook, o que seja, para votar na tua foto. A pessoa, né, a aluna que mais tiver votações, que ganhar essa votação, ela vai vir até aqui na França gratuitamente e ela vai participar comigo do evento Lash Experience em Paris, tá? Que é um congresso internacional onde a nossa empresa vai estar presente, eu vou estar palestrando e você que ganhar a competição vai ir junto comigo, vai estar no palco comigo, vai poder compartilhar essa sua experiência dentro do nosso curso e dessa transformação da tua vida e na sua carreira, para que você já tenha esse primeiro passo logo de cara com as melhores profissionais do mercado, tanto nacional quanto internacional. E é claro, como a gente já está numa cidade maravilhosa que eu adoro, que é Paris, a gente vai aproveitar também depois e eu vou levar vocês para fazer um passeio na Torre Eiffel, conhecer a Champs-Élysées, dar uma olhadinha no Arco do Triunfo, tirar fotos e levar tudo isso como uma bagagem, assim, uma experiência inesquecível para o trabalho de vocês, para começar e alavancar a carreira de vocês logo com o pé direito, tá? Se vocês quiserem participar, se vocês quiserem, né, saber mais informações do curso, eu vou deixar o link de novo aqui do Telegram para vocês, tá? Eu vou colocar lá no nosso Instagram também. E eu vou mandar para vocês
um PDF da aula da Gabi de ontem. Ela preparou ali um PDF perfeito para vocês. Eu vou colocar no grupo. E aí, se vocês quiserem participar, não deixem de se inscrever, porque a gente vai deixar vagas. A gente vai colocar vagas limitadas, porque eu também não posso, né, ter muitas alunas para fazer essa votação e tal. Então, a gente vai abrir as vendas. Se você está assistindo esse vídeo, você vai ter o privilégio de repente, ter as informações antes ou participar, se você quiser. E, é claro, eu espero que vocês realmente tenham gostado dessas 4 aulas, que eu possa ter aberto um pouco a cabeça de vocês. Por mais que, às vezes, vocês já façam extensão de cílios, pensem de maneira diferente, tá? É isso que vai trazer o diferencial de vocês. Eu fiquei um ano ali paradinha, porque eu tive o meu bebê, eu tô ainda nessa fase de adaptação da maternidade, do trabalho, mas eu tô voltando com todo o amor e o carinho, porque eu amo a nossa profissão, eu quero ajudar vocês a fazer essa profissão cada vez ser mais renomada, mais conhecida, e que vocês também possam ter uma vida um pouco mais confortável, oferecer um pouco mais de luxo e conforto para os familiares de vocês, e aproveitar um pouco mais a vida também. Então, eu espero que essa aula tenha sido boa, que vocês aproveitem. Eu vou deixar ela gravada, tá? E se vocês precisarem de mais alguma informação, eu e a minha equipe, nós estaremos disponíveis para vocês lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Bom dia, estou iniciando há pouco tempo, estou apaixonada. Amei a pinça P1, ela é maravilhosa. Amei, quero muito participar. Que bom, eu não sei pronunciar seu nome, acho que é Iani. Eu fico feliz porque todos os produtos, eu tenho aqui, ó, todos eles do meu ladinho prontos, porque eu faço tudo com muito amor e carinho, porque eu também sou lash designer, eu já passei pelos problemas que vocês passam, e todos os produtos, eles são realmente desenvolvidos para tirar essa dúvida, né, esses problemas que acontecem no nosso dia a dia. Então, gente, é isso, fiquem com Deus, um bom dia para vocês, e se vocês precisarem de mais alguma coisa, podem me chamar no grupo do Telegram. Um beijo e fiquem com Deus.